Boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro discursa na Assembleia Geral da ONU diante de líderes de todo o planeta. Ele ataca as medidas de isolamento adotadas por prefeitos e governadores e defendidas por democracias mundo afora para conter a pandemia. Critica o passaporte sanitário exigido em muitos países integrantes da organização. E contra o que prega a OMS, defende medicamentos sem eficácia contra a Covid. O presidente do Brasil distorce dados sobre a economia. Ao afirmar que não há corrupção no governo, omite investigações sobre irregularidades na negociação de vacinas. Usa dados incompletos para esconder o aumento do desmatamento na Amazônia. E mente sobre o tamanho das manifestações de 7 de setembro a favor dele. O presidente do Brasil cumpriu hoje a tradição de fazer o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Mas ao falar durante 12 minutos, diante de líderes de nações do mundo inteiro, foi como se o presidente Jair Bolsonaro estivesse se dirigindo exclusivamente à base mais fiel de apoiadores dele. Bolsonaro atacou prefeitos e governadores que tomaram medidas de proteção da população na pandemia, semelhantes às defendidas por democracias no mundo inteiro. Omitiu investigações sobre suspeitas de corrupção na compra de vacinas. Mentiu sobre a dimensão das manifestações de 7 de setembro. E, para surpresa maior de quem ouvia, o presidente do Brasil voltou a defender o uso de medicamentos comprovadamente ineficazes contra a Covid. Manifestantes contra e a favor do presidente acompanharam a saída de Jair Bolsonaro do hotel em direção à sede das Nações Unidas. Primeiro, Bolsonaro se encontrou com o presidente da Polônia, Andrzej Duda, um chefe de Estado polêmico que vem sendo muito criticado na Europa por discriminação de minorias e ataques à democracia. Segundo o Itamaraty, trataram de temas como o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia e a entrada do Brasil na OCDE, organização que reúne as maiores economias do mundo. Depois, o encontro foi com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Bolsonaro foi o primeiro chefe de Estado a discursar na Assembleia Geral da ONU. Por tradição, é sempre o Brasil quem abre os debates. Bolsonaro começou prometendo mostrar ao mundo sua própria versão do Brasil. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Na versão de Brasil descrita por Bolsonaro, não há corrupção. Ele não mencionou as revelações feitas pela CPI da Covid sobre negociações irregulares de compra de vacinas no seu governo, inclusive a compra da Covaxin. Estamos há 2 anos e 8 meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Bolsonaro disse aos líderes mundiais que antes dele o Brasil estava à beira do socialismo e emprestava dinheiro a países comunistas. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma sólida base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. Nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. Quem honrava esses compromissos era o próprio povo brasileiro. Em seguida, afirmou que o Brasil é um país atraente para investidores e mencionou projetos de privatização. Temos tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Bolsonaro também falou sobre o meio ambiente e a Amazônia, pontos em que recebe críticas em todo o mundo. Defendeu o Código Florestal e apresentou um dado pontual positivo do desmatamento da Amazônia. Nosso Código Florestal deve servir de exemplo para outros países. Antecipamos de 2060
para 2050 o objetivo de alcançar a neutralidade climática. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Ao longo do discurso, Bolsonaro voltou a falar de família, mas deixou claro que defende apenas um modelo. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. E a liberdade do ser humano só se completa com a liberdade de culto e de expressão. O presidente falou sobre o tamanho das reservas indígenas e não entrou na discussão do marco temporal em julgamento pelo Supremo e que pode mudar a forma de demarcar as reservas. 14% do território nacional, ou seja, mais de 110 milhões de hectares, uma área equivalente à Alemanha e França juntas, é destinada às reservas indígenas. Nessas regiões, 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. Bolsonaro não explicou quais seriam essas outras atividades, mas existe um projeto de lei em discussão no Congresso com apoio do governo que propõe liberar a mineração em terras indígenas demarcadas. Num dos poucos momentos em que Bolsonaro falou sobre política internacional, prometeu asilo a afegãos. O futuro do Afeganistão também nos causa profunda apreensão. Concederemos visto humanitário para cristãos, mulheres, crianças e juízes afegãos. Quando tocou no principal tema dos debates, o presidente atacou as medidas de isolamento defendidas por cientistas para conter a pandemia e adotadas por democracias mundo afora. Em um ambiente internacional, criticou governadores e prefeitos brasileiros. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. As medidas de isolamento e lockdown deixaram um legado de inflação, em especial nos gêneros alimentícios no mundo todo. No Brasil, para atender aqueles mais humildes, obrigados a ficar em casa por decisão de governadores e prefeitos e que perderam sua renda, concedemos um auxílio emergencial de $800 para 68 milhões de pessoas em 2020. O presidente disse que apoia a vacinação, apesar de ele mesmo não ter se vacinado. Disse que é contra passaporte sanitário, já adotado aqui em Nova York, sede da Assembleia da ONU, em vários países, em algumas cidades brasileiras, para impedir contágio e estimular vacinação. Num palco internacional, defendeu o uso de medicamentos ineficazes contra a Covid. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Não entendemos porque muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. O presidente também falou sobre as manifestações de 7 de setembro. Ignorando movimentos como os da Direta Já, disse que o ato favorável a ele foi o maior da história do Brasil. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Mostrar que não abre mão da democracia, das liberdades individuais e de apoio ao nosso governo. No fim do discurso, voltou a falar de economia, superestimando o desempenho do Brasil na comparação com outros países. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos.
Repórteres do mundo todo aqui em frente às Nações Unidas repetiram o nome de Bolsonaro várias vezes durante o dia, mas não exatamente por um bom motivo. Os jornalistas destacaram que o presidente brasileiro abriu os debates que tem como foco a questão da pandemia sem estar, ele mesmo, vacinado. A manchete do The New York Times afirma: não vacinado e provocador, Bolsonaro rebate críticas em discurso na ONU. O jornal destacou que o presidente defendeu o uso de medicamentos ineficazes para tratar o coronavírus e o histórico ambiental do governo dele. Bolsonaro prometeu mostrar um novo Brasil, mas o discurso cheio de mentiras não convenceu ninguém, manchetou o britânico The Guardian. O português Correio da Manhã citou declarações de integrantes de outras delegações na sua manchete. Vergonhoso. Discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU gera indignação mundial. Médicos e integrantes da CPI da Covid criticaram o discurso do presidente. Consideraram a fala repleta de dados falsos ou incorretos. Afirmaram que o presidente desperdiçou uma oportunidade de melhorar a imagem do país no exterior. E lamentaram que ele tenha defendido drogas ineficazes contra a Covid, contrariando o que diz a Organização Mundial da Saúde. A CPI da Covid, que investiga as ações do governo na pandemia, atrasou a sessão de hoje em quase 2 horas para ouvir o discurso do presidente. Depois de Bolsonaro dizer que em seu governo não há corrupção, o relator da CPI, Renan Calheiros, do MDB, lembrou o processo de compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde. O negócio foi cancelado por causa de denúncias de irregularidades, entre elas de um pedido de propina de $1 por dose. Seu discurso foi uma mentira só do começo ao fim. O Brasil perdeu a credibilidade internacional e a corrupção negada por ele na ONU foi comprovada em várias oportunidades aqui nessa comissão parlamentar de inquérito. Como propinas, e quando se fala em propina, falar na propina de $1 por dose na Covaxin. Imunizante, ministro, superfaturado, nunca entregue, com pressões políticas inaceitáveis, pedidos de pagamento antecipado em paraísos fiscais, até com documento falso denunciado pela própria Bharat Biotech. No discurso da ONU, Bolsonaro fez um balanço do volume de vacinas distribuídas e aplicadas no país. Acertou nos números atuais e disse que apoia a vacinação, mas omitiu que, ao longo da pandemia, deu seguidas declarações contrárias à vacina e rejeitou a urgência na compra, o que atrasou a chegada de imunizantes. Como em dezembro do ano passado, em uma conversa com o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, publicada numa rede social. A pandemia, realmente, ela está chegando ao fim. Os números têm mostrado isso aí. Estamos com a pequena ascensão agora, o que chama de pequeno repique, né? Pode acontecer, mas a pressa da vacina não se justifica, porque você mexe com a vida das pessoas. O presidente afirmou que seu governo é contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Especialistas reforçam que imunizar toda a população é fundamental para reduzir o contágio e as mortes por Covid. Esse mas sempre posto depois da frase é uma situação inadmissível, inaceitável nesse momento da pandemia e em qualquer outro momento da pandemia. Tudo que aconteceu antes, para desembocar nesse discurso de hoje, ele não se sustenta, porque todo esse processo que a gente viu foi negar, negar e negar. Eu acho que as pessoas têm sempre a possibilidade da mudança, mas aqui a mudança não se concretiza, porque de novo se coloca esse mas. Então, a estrutura vacina funciona, ela é fundamental para que as pessoas sejam protegidas. Ponto. Não tem o se quiser, não há essa possibilidade quando você está falando
de saúde da população. A história e a ciência saberão, sem dúvida, responsabilizar as pessoas que nessa pandemia foram, no mínimo, omissas. Especialistas também lamentaram a defesa para uma plateia internacional de tratamento com drogas que não funcionam contra a Covid. No discurso, Bolsonaro falou em autonomia dos médicos. A gente defende a autonomia médica, sem dúvida nenhuma. Mas a autonomia médica é defendida quando existe comprovação de que as drogas a serem prescritas são seguras e que trazem benefício para o paciente, o que não ocorre em relação às medicações pretensamente propostas como tratamento precoce para a Covid. E isso traz malefícios, porque as pessoas elas se automedicam e atrasam o seu tratamento adequado. Isso pode ter contribuído, inclusive, para o aumento da mortalidade. O presidente também mentiu ao dizer que a manifestação de bolsonaristas no 7 de setembro, em que ele ameaçou ministros do Supremo, foi a maior da história do Brasil. Segundo a checagem do Fato ou Fake do G1, Bolsonaro reuniu na Avenida Paulista 125 mil pessoas, segundo estimativa da PM. Em 1984, no famoso comício do movimento Direta Já, 1,5 milhão de pessoas se reuniram no Vale do Anhangabaú para pedir eleições para presidente no Brasil. Apesar de não haver um balanço nacional, as imagens registradas no 7 de setembro revelam um número bem menor que o das manifestações contra a presidente Dilma Rousseff, por exemplo. Dados públicos disponíveis revelam que o maior ato político já registrado no Brasil foi em março de 2016, quando houve protesto em mais de 300 cidades. Segundo a polícia, 3,6 milhões de pessoas foram às ruas. Bolsonaro afirmou que milhões foram às ruas no 7 de setembro, mas, segundo o G1, apenas 7 estados fizeram estimativas de público e o total não ultrapassa os 400 mil manifestantes. Na internet, Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, elogiou o discurso. Jair Bolsonaro mostrou ao Brasil que o mundo não conhece, defensor da liberdade, do meio ambiente e dos brasileiros. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, disse que o presidente destacou pontos importantes, mas que discorda de alguns trechos do discurso. Eu considero que o presidente destacou pontos importantes do Brasil, de projetos que nós precisamos fazer para o país, de realizações que nós temos, até porque o país precisa ser apresentado lá fora de uma forma que demonstre as realizações que nós tivemos nos últimos anos, não só desse governo, mas a evolução que nós tivemos enquanto país, mostrando isso para o mundo. Obviamente que há posições do presidente com as quais eu discordo, eu não concordo, mas são convicções dele, já conhecidas de todos. O ex-embaixador brasileiro em Washington, Rubens Barbosa, observou que dos 12 minutos de discurso, o presidente gastou menos de 1 minuto para falar de temas internacionais. Ele está apresentando o novo Brasil segundo a versão dele, a versão religiosa, a versão conservadora. Ele criticou os governos anteriores, dizendo que nós estamos às vésperas do comunismo. Enfim, tudo isso é a versão dele do que ocorre aqui no Brasil. Em termos de política externa, ele mencionou 3, 4 pontos apenas. O resto tudo política econômica e política interna brasileira. Também os economistas contestaram informações apresentadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Na área econômica, analistas veem um Brasil muito diferente daquele que o presidente Jair Bolsonaro apresentou em seu discurso na ONU e lamentam o uso de dados distorcidos ou incorretos. Logo no início do discurso, o presidente disse que nosso Banco de Desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas sem garantias.
Não é o que informa o próprio banco, hoje gerido por executivos de Bolsonaro. Levantamento do banco diz que desde 1998, o BNDES financiou empreendimentos brasileiros em pelo menos 15 países da América Latina e da África. E todos os empréstimos tiveram garantias. Do total de pouco mais de 10 bilhões de dólares emprestados, esses países já pagaram mais de 12 bilhões de dólares, incluindo juros. Parcelas que Cuba, Venezuela e Moçambique ficaram devendo foram cobertas pelo seguro do Fundo Garantidor de Exportações. Bolsonaro disse que temos tudo o que o investidor procura: um grande mercado consumidor, excelentes atrativos, tradição e respeito a contratos e confiança no governo. Mas dados do último levantamento do Monitor de Tendências de Investimentos Globais, divulgados pela UNCTAD, órgão vinculado à ONU, mostram que os investimentos estrangeiros no Brasil despencaram 62% no ano passado. O Brasil caiu do 5º para o 11º lugar. Foi a queda mais intensa registrada pela América Latina e Caribe. O presidente atribuiu ao lockdown o que classificou como um legado de inflação. Mas os economistas destacam que a inflação brasileira caiu muito no início da pandemia e disparou, segundo o IBGE, puxada pelo aumento de combustíveis, energia e alimentos. O dólar alto, que alimenta aumento de preços, segundo economistas, é fruto da crise política. Durante o período do lockdown, pelo contrário, o que a gente viu foi a inflação cair e cair muito. O aumento da inflação tem muito a ver com o comportamento do dólar, e o comportamento do dólar no Brasil é um reflexo da incapacidade do governo avançar na pauta de reformas. Era para o real estar valendo muito mais e a inflação ser muito mais baixa. O presidente escolheu os dados de uma nova pesquisa do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, para destacar que em 7 meses foram criados 1.800.000 empregos. Mas os dados do IBGE mostram que esses empregos formais ainda estão longe de compensar os mais de 14 milhões de desempregados do país. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, feita pelo IBGE, mostra uma situação bem mais delicada no mercado de trabalho. Nós tínhamos 94 milhões de pessoas empregadas, em junho desse ano nós temos 88 milhões. Teve alguma recuperação, mas uma recuperação insuficiente para repor todos os empregos que foram perdidos ao longo da crise. O presidente encerrou o discurso na ONU dizendo que na economia o Brasil tem um dos melhores desempenhos entre os países emergentes. Não é o que mostra um relatório do Fundo Monetário Internacional. Segundo o FMI, a economia brasileira encolheu 4,1% no ano passado, contra a média mundial de 3,2%. As economias da África do Sul, da Índia e do México sofreram mais que a brasileira, mas países emergentes como a China, a Rússia e a Nigéria tiveram desempenhos melhores que o Brasil. No segundo trimestre deste ano, a economia brasileira cresceu apenas 0,1%. O país ficou na posição de número 38 num ranking com as 48 maiores economias do mundo, atrás de todos os países emergentes. Para o fechamento de 2021, o FMI prevê ainda crescimento do Brasil de 5,3%, também abaixo da média dos emergentes. Negar os problemas e não apontar soluções para o futuro do país e do mundo foi uma oportunidade perdida no discurso de hoje, segundo os analistas. O presidente não agiu como outros chefes de Estado, tanto do país como do resto do mundo, que aproveitaram aquele ambiente internacional, numa assembleia tão importante, para mostrar para o mundo a sua visão internacional, como ele enxerga os desafios do mundo, e assim por diante. Não, no mínimo foi decepcionante, para não dizer cheio de inverdades. Para defender a política ambiental do governo, criticada dentro e fora do Brasil, o presidente Jair Bolsonaro distorceu informações. Em seu discurso, Bolsonaro escolheu um dado positivo sobre o desmatamento na Amazônia: a redução de 32% registrada pelo INPE em agosto em relação ao mesmo mês do ano passado, o que é verdade. Mas o que o presidente não disse é que os números de desmatamento em agosto estavam muito altos em relação à série histórica. A área desmatada no mês mais do que triplicou em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro.
e se manteve muito alta em 2020. Para se ter uma ideia, os 918 quilômetros quadrados desmatados em agosto deste ano representam uma área 75% maior do que a de agosto de 2018, antes do governo Bolsonaro. Além disso, ao longo do primeiro semestre, a área sob alerta de destruição na Amazônia foi a maior dos últimos 6 anos. Márcio Astrini, do Observatório do Clima, afirma que citar só o número de agosto deste ano, que é pontual, esconde a realidade. A gente pode dividir o discurso do presidente Bolsonaro para meio ambiente entre hipócrita, fantasioso e mentiroso mesmo. Quando ele fala, por exemplo, que o desmatamento, ou dá a entender que o desmatamento está diminuindo, ele pega um mês isolado, mas não faz a conta durante todo o seu período de governo. A verdade é que desde 2018, o desmatamento só aumentou no Brasil. Sob a gestão Bolsonaro, nós temos um incremento de destruição na Amazônia de cerca de 45%. Portanto, o desmatamento não está diminuindo. Bolsonaro disse também que aumentou os recursos para fiscalização. Mas, segundo especialistas, o governo reduziu a capacidade de atuação dos órgãos ambientais, como o IBAMA. O que o governo Bolsonaro fez foi aumentar o orçamento para fiscalização, mas o governo Bolsonaro não usa. Então, é como se você tivesse um carro na garagem, mas não colocasse combustível para ele andar. Não adianta o governo ter autorização para gastar dinheiro e simplesmente não efetivar essa autorização. E o governo não é efetivo porque ele não tem nenhum compromisso de colocar a fiscalização em campo. E a base do governo apoia projetos no Congresso que podem enfraquecer as regras de proteção do meio ambiente, como o que muda o licenciamento ambiental. A pior mentira foi dizer da legislação ambiental brasileira, que é a mais avançada do mundo, porque de fato o Brasil construiu um arcabouço legal muito consistente depois da Constituição de 88, mas nos últimos anos ele vem sendo fragilizado e especialmente nesse governo nós tivemos um desmonte de todas as normativas infralegais da política ambiental, né? E a base do governo no Congresso Nacional segue tentando aprovar propostas que fragilizam a nossa legislação ambiental. Adriana Ramos, do Instituto Socioambiental, também afirma que Bolsonaro usou um dado correto: 600 mil indígenas vivem mesmo em terras que equivalem a 13% do território nacional, mas lembra que o governo já enviou projetos ao Congresso que podem diminuir essas áreas e também permitir atividades privadas de terceiros, como a mineração. Sim, há 600 mil indígenas vivendo nesses territórios, mas não a ideia de que essas terras devem ser colocadas na perspectiva, né, da abertura de uma nova fronteira agrícola não é defendida pela maior parte dos povos indígenas. Elas não podem ser vistas como uma fronteira para serem abertas para atividades de terceiros que estão fora delas ou para atividades de alto impacto, como é o caso do garimpo, da mineração e da agropecuária de larga escala, que acabam pressionando, né, a sustentabilidade socioambiental desses e os modos de vida dessas populações. Nós pedimos a posição do Palácio do Planalto sobre as críticas dos ambientalistas e dos economistas ao discurso da ONU, mas não tivemos retorno. No início da tarde, o presidente Bolsonaro e a primeira-dama Michele visitaram rapidamente o memorial em homenagem às vítimas do atentado terrorista de 11 de setembro de 2001 e depositaram flores no local em que estão gravados os nomes de brasileiros mortos nas Torres Gêmeas do World Trade Center. Quando repórteres pediram que ele fizesse um balanço da viagem a Nova York, o presidente criticou a imprensa. De volta ao hotel, Jair Bolsonaro foi recebido por um grupo de apoiadores. Ontem à noite houve um episódio constrangedor depois do jantar na casa do representante da missão brasileira nas Nações Unidas. Alguns manifestantes se aproximaram da van em que o presidente estava e o xingaram. Dentro do carro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu com gestos obscenos.